O assassinato de Hinterkaifeck. Em uma noite fria de março de 1922, a pacata fazenda de Hinterkaifeck, localizada na Baviera, Alemanha, tornou-se o cenário de um dos crimes mais misteriosos e aterrorizantes da história alemã. O caso intrigante e sombrio, que viria a ser conhecido como o assassinato de Hinterkaifeck, ainda fascina investigadores e entusiastas de crimes não resolvidos. A fazenda era habitada por 6 pessoas. Andreas Gruber, de 63 anos, sua esposa Cecília, de 72 anos, a filha viúva Victoria Gabriela, de 35 anos, os filhos de Victoria, Cecília, de 7 anos, e Joseph, de 2 anos, e a empregada Maria Baumgartner, que havia começado a trabalhar na fazenda apenas um dia antes dos assassinatos. Dias antes do crime, Andreas relatou à vizinhança sobre eventos estranhos na fazenda. Ele mencionou ter encontrado pegadas na neve que vinham da floresta em direção à sua casa, mas não havia pegadas de volta. Também ouviu barulhos estranhos no sótão e encontrou um jornal que não havia comprado. Apesar desses sinais inquietantes, a família Gruber continuou sua rotina diária. No dia 4 de abril de 1922, após vários dias sem ver a família Gruber, os vizinhos decidiram investigar. Ao chegarem à fazenda, depararam-se com uma cena horrível. Os corpos de Andreas, Cecília, Victoria e a pequena Cecília foram encontrados no celeiro, brutalmente assassinados com um objeto contundente. Dentro da casa, encontraram os corpos de Joseph e Maria, também mortos de forma violenta. A polícia foi chamada e iniciou uma investigação intensa. Descobriram que os assassinatos provavelmente ocorreram na noite de 31 de março de 1922. Acredita-se que o assassino atraiu as vítimas uma a uma para o celeiro, onde as matou. As investigações revelaram que a pequena Cecília sobreviveu por algumas horas após o ataque inicial, pois havia indícios de que ela arrancou tufos de seu próprio cabelo em agonia. Apesar da brutalidade do crime, parecia que o assassino permaneceu na fazenda por alguns dias após os assassinatos, alimentando o gado, preparando refeições e vivendo na casa como se nada tivesse acontecido. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias sobre o autor dos assassinatos de Hinterkaifeck. Entre os suspeitos estavam Carl Gabriel, o marido de Victoria, dado como morto na Primeira Guerra Mundial, mas que alguns acreditavam ter retornado em segredo, e Lorenz Schlittenbauer, um vizinho que tinha um relacionamento próximo com Victoria e poderia ter disputas pessoais com a família Gruber. No entanto, nenhuma das teorias foi confirmada, e a identidade do assassino permanece um mistério até hoje. O caso foi reaberto várias vezes, com investigações modernas, utilizando técnicas avançadas, mas sem sucesso na resolução do enigma. O caso de Hinterkaifeck continua a ser um dos mistérios criminais mais desconcertantes da história. A fazenda foi demolida em 1923, um ano após os assassinatos, mas o local ainda atrai curiosos e investigadores amadores. O que aconteceu naquela noite de março de 1922 em Hinterkaifeck pode nunca ser descoberto. O assassinato de 6 pessoas inocentes em uma pequena fazenda bávara permanece um lembrete sombrio de como o mal pode se esconder nas sombras, esperando o momento certo para atacar. O Hotel Cecil. Inaugurado em 1924, o Hotel Cecil ergueu-se majestoso no coração do centro de Los Angeles, Califórnia. Originalmente
Concebido como um luxuoso destino para viajantes de negócios e turistas, o hotel rapidamente tornou-se um símbolo do glamour e da prosperidade da era. No entanto, as décadas que se seguiram transformariam o Cecil em algo completamente diferente, um lugar conhecido por suas tragédias e mistérios sombrios. A chegada da Grande Depressão, na década de 1930, afetou profundamente o Hotel Cecil. O bairro circundante, que antes abrigava lojas de luxo e restaurantes elegantes, começou a se deteriorar. A área tornou-se um ponto de encontro para a criminalidade e a pobreza, especialmente com a crescente população de sem-tetos em Skid Row, a poucos quarteirões de distância. O Cecil foi rapidamente perdendo sua clientela e começou a atrair uma clientela mais marginalizada. Os quartos, que antes eram sinônimos de conforto e elegância, tornaram-se refúgios para os desamparados e aqueles à margem da sociedade. Ao longo das décadas, o Hotel Cecil tornou-se palco de inúmeros suicídios, mortes misteriosas e crimes brutais, ganhando a reputação de ser um local amaldiçoado. Alguns dos eventos mais notórios incluem o suicídio de Pauline Otton, 1962. Pauline Otton, de 27 anos, saltou do 9º andar após uma briga com seu marido. Tragicamente, ela caiu sobre um pedestre, matando-o instantaneamente. O caso de Pigeon Goldie Osgood, 1964. Goldie Osgood, uma telefonista aposentada, conhecida por alimentar pombos no Pershing Square, foi encontrada estuprada e assassinada em seu quarto. Seu assassino nunca foi capturado. A conexão com serial killers. Richard Ramirez, conhecido como o Night Stalker, hospedou-se no Cecil durante seu reinado de terror em Los Angeles, na década de 1980. Além disso, Jack Unterweger, um serial killer austríaco, também se hospedou no hotel em 1991, enquanto estava em Los Angeles. O evento mais enigmático e amplamente divulgado na história recente do Hotel Cecil é, sem dúvida, a morte de Elisa Lam em 2013. A jovem canadense de 21 anos estava viajando sozinha pela Califórnia e hospedou-se no hotel. Ela desapareceu misteriosamente, e a última imagem dela, capturada por câmeras de segurança no elevador do hotel, mostrou um comportamento bizarro e desconcertante. Após semanas de buscas, o corpo de Elisa foi encontrado em uma das caixas d'água no telhado do hotel, após hóspedes reclamarem da qualidade da água. As circunstâncias de sua morte geraram inúmeras teorias, desde um acidente trágico até alegações de envolvimento sobrenatural. No entanto, a autópsia oficial declarou sua morte como um afogamento acidental, agravado por seu histórico de transtornos mentais. Em 2017, o Hotel Cecil foi renomeado como Stay on Main, em uma tentativa de reformulação e revitalização. No entanto, a sombra de seu passado sombrio continua a pairar sobre ele. Em 2021, uma série documentada na Netflix, Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, trouxe o hotel de volta aos holofotes, explorando os mistérios e tragédias que ocorreram ali. O Hotel Cecil permanece um enigma, um símbolo de decadência e desespero, em contraste com o glamour de Los Angeles. Sua história é uma tapeçaria tecida com tragédias humanas, crimes hediondos e mistérios não resolvidos. Para muitos, o Cecil é mais do que um hotel. É um lembrete sombrio de que algumas histórias são tão complexas e enigmáticas quanto a própria cidade de Los Angeles.
A casa de Amityville. Em um bairro tranquilo, na pequena cidade de Amityville, Long Island, Nova York, ergue-se uma casa que se tornaria sinônimo de terror e mistério. A casa, situada no número 112 da Ocean Avenue, era uma típica residência de classe média americana, construída na década de 1920. No entanto, os eventos que ocorreriam nesta casa em meados da década de 1970 a transformariam em um dos locais mais infames da história paranormal. Tudo começou na noite de 13 de novembro de 1974. Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, pegou um rifle e assassinou brutalmente seus pais, Ronald Sr. e Louise DeFeo, além de seus 4 irmãos, Don, Allison, Mark e John Matthew. Os corpos foram encontrados em suas camas, todos deitados de bruços, mortos a tiros. Ronald DeFeo Jr. confessou os assassinatos, alegando ter ouvido vozes que o incitaram a cometer os crimes. A tragédia chamou a atenção da mídia e da comunidade, mas a casa não permaneceu desocupada por muito tempo. Em dezembro de 1975, apenas 13 meses após os assassinatos, a família Lutz comprou a casa por um preço surpreendentemente baixo. George e Kathy Lutz, junto com seus 3 filhos, mudaram-se para a casa, esperando um novo começo. No entanto, sua permanência ali duraria apenas 28 dias. A família Lutz relatou uma série de eventos paranormais aterrorizantes que começaram logo após se mudarem. Entre os relatos estavam portas que se abriam e fechavam sozinhas, manchas estranhas e fétidas que apareciam nas paredes, ruídos inexplicáveis durante a noite, aparições fantasmagóricas, uma sensação constante de mal-estar e opressão. George Lutz afirmou que acordava todas as noites às 3h15, a hora estimada dos assassinatos dos DeFeo. Kathy relatou ter sido levitada da cama e viu seu rosto se transformando em uma aparência grotesca. Além disso, as crianças também sofreram com pesadelos e encontros sobrenaturais. A situação tornou-se insuportável e na noite de 14 de janeiro de 1976, a família Lutz fugiu da casa, deixando para trás quase todos os seus pertences. Eles nunca mais voltaram. A história dos Lutz foi publicada em 1977 no livro The Amityville Horror: A True Story, escrito por Jay Anson. O livro tornou-se um sucesso de vendas, gerando uma franquia de filmes, documentários e programas de TV. A autenticidade das experiências dos Lutz foi questionada ao longo dos anos. Muitos céticos argumentaram que os eventos foram exagerados ou fabricados para fins de lucro. Investigações posteriores não encontraram evidências conclusivas de atividades paranormais. E algumas pessoas próximas à família DeFeo e Lutz sugeriram que tudo não passava de uma farsa. Em 1979, durante o julgamento por difamação movido contra os Lutz, o advogado de Ronald DeFeo Jr. afirmou que ele e os Lutz inventaram a história dos eventos paranormais enquanto estavam bêbados. Apesar disso, os Lutz mantiveram a veracidade de suas alegações até o fim de suas vidas. A casa de Amityville continua a ser um ícone na cultura popular, representando o medo e a fascinação pelo sobrenatural. A casa ainda permanece de pé, tendo passado por vários proprietários desde a saída dos Lutz. A infâmia da casa atrai turistas, curiosos e investigadores do paranormal, todos atraídos pela promessa de desvendar os segredos que possam residir dentro de suas paredes. A história da casa de Amityville é um lembrete sombrio de como a linha entre realidade e ficção pode se tornar borrada, especialmente quando envolve tragédias humanas e o desconhecido.
Quer sejam verdadeiros ou não, os eventos de Amityville deixaram uma marca inapagável na mente popular, gerando o mistério e o medo associados a uma casa que, à primeira vista, parece ser apenas mais uma residência comum.